Graças e paz, queridos. Amém. Queridos, eu quero dizer da minha alegria em estar com vocês, da minha alegria em Deus, em congregar com vocês. Já tenho conhecido pessoas nessa igreja, irmãos em Cristo, que têm me deixado em casa. E é bom, irmãos, quando nós encontramos a nossa casa. Nós precisamos de um lugar para chamarmos de lar, de algo que nos faça ter saudade. Eu confesso que, mesmo viajando sábado, já terei saudade de cada um de vocês aqui. Amém? Quando me foi feito, o convite, quando o pastor falou comigo para eu pregar nesse culto, eu pensei nas sensações que temos nos finais de ano. E eu pensei e me lembrei de algo comum que temos nos finais de ano: retrospectiva. Se você pudesse fazer uma retrospectiva do ano, do que você lembraria? Bem, eu me lembraria que falaram que a luz não ia subir, e subiu. Que a gasolina ia se manter estável, 8 vezes em João Pessoa subiu. Tivemos o privilégio, irmãos, desses dias faltar gasolina na cidade, e teve gente que abençoou vendendo gasolina a R$ 4,15. E quando foi perguntado por que ele estava vendendo, ele disse: olha, estou priorizando os clientes fiéis, porque isso é uma maneira de outras pessoas não virem comprar neste posto. Bem, eu não quero ser cliente fiel desse camarada, de forma alguma. Eurico Miranda disse: se o Vasco cair, eu vou para a Sibéria. Eurico está comprando uma casa na Sibéria recentemente. O que vamos esperar? Do que você se lembra nesse ano? Mas o que mexe conosco não é o 2015. O que nós pensamos agora é como será 2016. Que notícias você gostaria de ouvir daqui a exatos um ano? Quem sabe, na retrospectiva, daqui a um ano, o repórter possa dizer que o dólar caiu e chegou agora a R$2. Olha só. A gasolina, diminuíram os impostos que são colocados nela e agora ela está a R$1,90. Eita, isso é notícia boa. Que o Vasco subiu para a Série A, acertou a contratação de Cristiano Ronaldo, Messi e Pep Guardiola como técnico. Aí, irmãos, o ano acabaria lá em cima. Mas nós não sabemos que notícias serão essas. Nós não sabemos. Nós não sabemos como estaremos daqui a um ano. Mas nós sabemos de uma verdade: a palavra de Deus não vai mudar. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. A partir do verso de número 25, estudaremos o verso do 25 ao 34. Agora vamos ler tão somente o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque tu és bom, e a tua benignidade dura para sempre. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos hoje aqui, dando graças ao Senhor por mais um ano que está se encerrando. Agora, Deus, nos ajuda, que a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra transforme, Senhor, atitudes. Nos ajuda para que, através da tua palavra, venhamos glorificar o teu nome de uma forma melhor. É o que te pedimos no nome do Filho Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus está agora falando para uma multidão, no que podemos chamar de o sermão mais conhecido dele, o sermão da montanha, o sermão do monte.
ele aborda as bem-aventuranças, aborda aspectos da religião, mas nesse texto, nessa passagem, o Senhor Jesus começa a abordar a perspectiva de que nós não devemos juntar tesouros na terra. A passagem que antecede ao parágrafo que lemos fala justamente sobre isso. Nós não devemos viver de tal forma que venhamos a acumular tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar, a traça pode corroer. Em seguida, ele diz também que nós não podemos amar a dois senhores, porque ou nós desprezaremos um ou ao outro. E ele termina dizendo: olha, vocês não podem amar a Deus e as riquezas. Essa ideia que Cristo, esse ensinamento que Cristo nos passa aqui, mexe profundamente com toda a ideologia dos seus ouvintes. Ser rico naquela época correspondia a ser abençoado. Acreditava-se que o rico tinha a salvação garantida, já o pobre sofreria. E quando Jesus fala essas palavras para uma sociedade que tinha uma visão diferente, contrária, ele também fala a respeito das ansiedades que dominavam os corações. Afinal de contas, irmãos, riqueza é algo que o ser humano constantemente deseja. Diz por aí que riqueza não traz felicidade, mas você pode ficar triste na França. Riqueza é algo que domina o coração da maioria da sociedade, não só hoje, como naquela época também. Isso tornava aquelas pessoas por demais ansiosas. E agora, irmãos, depois de quebrar esse pensamento, Jesus nos ensina que a ansiedade não pode dominar o nosso coração. A ansiedade não pode dominar a nossa vida. E é sobre isso que rapidamente eu quero falar com vocês nessa noite. A ansiedade, queridos, não pode dominar o nosso coração, em primeiro lugar, porque a vida vai muito além do que essas ansiedades. Jesus começa o texto, a partir do versículo 25, irmãos, dizendo: portanto lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quando Jesus começa essa passagem, ele deixa claro um imperativo de forma negativa: não se preocupem. Em outras traduções vai ser: não andeis ansiosos. Essa palavra é a mesma palavra que aparece em Lucas 10, quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria, e Marta, muito ocupada com as questões do lar, indaga ao Senhor se ele não vai chamar Maria. E o que é que Jesus diz? Marta, Marta, você está correndo para lá e para cá, está perdendo a melhor parte. Um comentarista disse que andar ansioso é andar sem direção. E o que é que Jesus está alertando? Está alertando aqueles ouvintes, para que eles não percam o foco, eles não percam o alvo maior da vida, em meio às ansiedades que dominavam. Afinal, irmãos, comida e alimento foi algo que sempre mexeu com o ser humano. Comida e alimento não, comida e vestimenta, irmãos. Mas Jesus alerta: a vida é muito mais do que isso. E ele começa do maior para o menor. Ele diz: olha, o Deus que deu vida a vocês
não trará também alimento? O Deus que criou o ser humano de forma miraculosa, também não dará alimento a ele? Irmãos, quando se fala vida, se fala do Espírito de Deus que está no homem, do Espírito que foi soprado em suas narinas, é algo fantástico. Deus não deixaria isso à toa. E depois ele continua, e também te deu corpo. Será que com o corpo ele não vai te dar o que vestir? Ele parte das coisas mais importantes, mostrando que alimento e vestimenta não são os alvos maiores da vida. Ele parte do maior para o menor. E agora Jesus parte do menor para o maior. O Senhor Jesus sempre foi fantástico em passar as suas doutrinas. E o que ele convoca agora aquelas pessoas? Olhem para o céu. O céu palestino e dos países vizinhos tem uma biodiversidade grande de aves. Em Levítico, falando das aves que são imundas, são registradas mais de 20 espécies. Em um livro denominado Todas as Aves da Bíblia, o escritor diz que aquele local onde o Sermão do Monte foi dito, provavelmente era um lugar de encontros de aves migratórias. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está usando o cenário que ele dispõe para ensinar uma doutrina. Ele diz: olhem para as aves do céu, elas não semeiam, elas não ceifam, contudo tem alimento para elas. Isso fica mais fantástico, irmãos, quando você lê a passagem paralela de Lucas, que Jesus diz: olhem para os corvos. Irmãos, corvo era um animal imundo, um animal que o cidadão de Israel não podia tocar. E Jesus está dizendo: Deus cuida até mesmo do que é imundo para vocês e providencia alimento para o que é imundo para vocês. Será que o Pai Celestial não providenciará alimento para vocês? Ele termina essa pequena parte dizendo outra verdade. E por mais que você ande ansioso, por mais que você se aflija, por mais que você se massacre, você acha que com isso vai aumentar 1 hora na sua vida? Você acha que se portando desse jeito, vivendo desse jeito, você vai aumentar 1 hora que seja na sua vida? De forma alguma. Ao contrário, você vai encurtar a sua vida. Queridos, ansiedade é pecado. Eu não estou falando, queridos, de um transtorno de ansiedade, que é uma doença e deve ter tratamento. Eu estou falando de ansiedade quando nós temos por alvo todas as coisas que são baseadas aqui na terra e nela concentramos todos os nossos esforços. Essa é a ansiedade que está sendo condenada. É esta ansiedade que Jesus quer que os seus discípulos afastem do seu coração. E uma grande verdade, queridos, que nós podemos usar para combater essa ansiedade é que Deus se preocupa com detalhes. Como diz R.C. Sproul no seu livro A Mão Invisível de Deus, Deus é o Deus dos detalhes. Jesus convoca aqueles homens para fazer algo que nós aqui hoje dificilmente fazemos. Olhem para a criação. Contemplem a criação. Veja como o Criador providencia todas as coisas. Veja como não falta alimento ao pardal. Veja como o ciclo da vida se desenrola. Você é mais importante do que um pardal. Porque enquanto o pardal é criatura, você é filho.
Você é filho de Deus. Você foi feito filho de Deus através de Jesus Cristo. E isso nos garante um Pai extremamente cuidadoso. Um Pai extremamente fiel em providenciar as coisas que nos faltam. O que nós também devemos entender, irmãos, é que Cristo não está defendendo a preguiça. Você pode aí pensar, poxa, agora Deus está dizendo que manda comida para os passarinhos, vou ficar em casa. A Bíblia é clara, saia do seu ninho, meu irmão. Vá atrás. O cuidado providencial de Deus te dá as ferramentas necessárias para isso. O que você não deve fazer é se preocupar demasiadamente com isso e esquecer que o seu Pai cuida de você. E isso também, irmãos, deve nos levar a um pensamento de humildade, porque nós temos mania de nos ater a verdades bíblicas quando nós estamos precisando delas. Por exemplo, eu estou com medo, eu me sinto inseguro, leio o Salmo 91. Aí quando eu leio o Salmo 91, beleza. Eu estou aflito, eu estou triste, Salmo 42. É o remédio certo. Eu li o Salmo 42, meu irmão, olhe, bênção do céu. Por que estás aflito, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu estou passando, eu acabei de ser demitido, Mateus 6, meu irmão, não tem receita não, é Mateus 6. Queridos, o que nós não podemos esquecer é que Mateus 6, Salmo 91, Salmo 42 estão presentes na Bíblia em toda e qualquer situação. Então eles valem para nós em toda e qualquer situação. Se você tem muita semente quando vai atrás, ó pardal, é porque Deus te deu. Se você tem pouca semente quando vai atrás, é porque Deus reteve. Mas a sua vida, a sua história está no controle de Deus. Você não deve pensar, irmãos, que é com sua força. Eu sempre me lembro do Salmo que diz: se não fosse o Senhor, ó Israel, se não fosse o Senhor, nós teríamos perecido. Sabe o que fez você chegar aqui no culto de final de ano? O bom cuidado do seu Pai. E é Ele quem cuida, é Ele quem trata, é Ele quem faz você dia a dia mais parecido com o Filho dEle. Como disse Lutero, Ele está fazendo aves nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de o Evangelho ser pregado por um ser tão frágil como um pardal. O homem mais sábio do mundo, Jesus, tornou um pardal um pregador e um teólogo. Irmãos, quando as coisas estiverem ruins, como foi dito na mensagem de domingo, estiverem pretas, não se esqueça que Deus está acima de todas as coisas. Quando a criação, nós lemos o Salmo 19 e usamos muito para fundamentar a revelação geral de Deus, dizemos, olha, a criação prega para o incrédulo, mostrando que Deus existe. Ela não prega só para o incrédulo, não. Ela prega para crentes também, dizendo Deus existe, está no controle de todas as coisas. Então toda vez que o sol sai como um guerreiro, ele está dizendo que Deus não perdeu o controle. Como disse Abraham Kuyper, não há uma molécula no universo que Deus não possa dizer é minha. Ele detém o controle, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Outra coisa, irmãos, que nós devemos aprender é que nós não devemos ser dominados pela ansiedade, porque viver em ansiedade revela a nossa incredulidade. Acompanhe o texto. A
A partir do verso 28 ele diz: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele ensina na vertical e agora passa a ensinar também na horizontal. Olhem para os lírios. Eles não tecem, eles não têm trabalho em fazer a sua vestimenta. Eles não fiam. Sabe, você não vai encontrar a criação preocupada. Contudo, Deus se encarrega de, em cada momento, dar-lhes o que é necessário. John Piper vai dizer que nós confundimos, transcrevendo em minhas palavras, necessidade com desejo. Deus cumprirá todos os seus desejos? Muito provavelmente não. Deus suprirá todas as suas necessidades? Sim. Nós não podemos confundir isso. Então, quem sabe você esteja aqui frustrado, porque muitos dos seus desejos não se cumpriram. Mas veja as suas necessidades. Veja como Deus providencialmente as supriu. Mas tem um problema. E esse problema em você e também em mim é que quando nós ficamos ansiosos, nós revelamos a nossa incredulidade. Jesus diz: olha, vocês observam toda a criação, vocês veem as aves do céu, vocês olham para os lírios do campo, que hoje é uma coisa e no final da tarde pode estar completamente destruído. Ele está dizendo: olha, enquanto Deus se preocupa em investir providencialmente algo que é extremamente perecível, Ele não vai se preocupar com você, que é eterno. O lírio tem o seu louvor a Deus com prazo de validade. Nós louvaremos a Deus para a eternidade. Agora, irmãos, o problema é o fim do versículo. Quando Jesus olha para aqueles homens e diz uma afirmação que vai se repetir umas 6 vezes no Evangelho de Mateus: homens de pequena fé. É contra a incredulidade que nós lutamos. É contra esse desejo de ter o controle das coisas e não confiar em Deus. É contra isso o nosso combate. John Piper disse que quando a incredulidade obtém vantagem no nosso coração, um dos defeitos é a ansiedade. A causa básica da ansiedade é a falta de confiança em tudo o que Deus prometeu para nós em Jesus. Em resumo, irmãos, quando nós ficamos ansiosos, nós estamos nos esquecendo das promessas bíblicas. E como combater a incredulidade? 2 passos são interessantes. O primeiro lugar deles, irmãos, é com gratidão. Você já agradeceu a Deus pelo seu dia de vida? Não foi um projeto, não sei se o irmão Sérgio fez com vocês, o exercício da gratidão. E o que é esse exercício da gratidão? O irmão Sérgio Ribeiro, presidente da missão, ele nos desafia a orarmos e agradecermos a Deus por coisas que nós nunca agradecemos. E são orações curtas. Como assim? Por exemplo, você já agradeceu a Deus porque na sua casa tem água encanada? Já pensou como é bom, irmãos, ligar o chuveiro e vir aquele jato de água maravilhoso?
Tem bairro aqui na cidade que falta água. O povo toma banho de cuia. Você já agradeceu por isso? Vocês, mulheres, já agradeceram a Deus pela pranchinha? Providencial, irmãos. Deus deu criatividade a um ser humano para fazer a pranchinha. E a gente passa desapercebido. São, digamos assim, e a palavra que o irmão Sérgio usa, embora seja meio antiquada, mimos do Senhor. Homens, você já agradeceu a Deus pelas ferramentas de trabalho, como furadeira? Você já pensou que era furar uma parede antigamente? Eu não tenho nenhuma habilidade nessa área, irmãos. Pelo meu tio, eu fui eleito o pior servente de pedreiro da história. Mas mesmo assim eu sou grato, porque eu vejo meu pai lá em casa fazendo isso. Nós passamos desapercebidos com um bando de coisas que nos sustentam e acalmam o nosso coração. Coisas que Deus deu criatividade ao homem e usando esse homem nos dá conforto. Nós nunca agradecemos a Deus pelo gás de cozinha, mas quando ele falta, mas Senhor, já faltou de novo o gás. E aumentou. Segura o gás agora. Nós não agradecemos, irmãos, o cuidado diário e imperceptível de Deus. Deus cuida de você, até mesmo quando você não vê, não enxerga, não percebe. A mão invisível dele está sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A outra forma, irmãos, de nós combatermos essa incredulidade que assola o nosso coração é na graça futura, o que Piper chama de graça futura. O que é isso? É se apegar nas promessas bíblicas que Deus nos deu para a eternidade em Cristo Jesus. Antigamente, eu não sei se os jovens de hoje e adolescentes de hoje vão desfrutar disso, mas antigamente tinha a caixinha de promessas. Vocês se lembram? Eu me lembro disso aí, irmão. Peguei já no final. Das caixinhas de promessa. Irmãos, aí, com o passar dos anos, né? Disseram, por que não fazem uma caixinha de mandamento? E crucificaram a pobre da caixinha de promessas. Mas, irmãos, o problema não estava na caixinha. Estava em quem lia. Éramos nós que interpretávamos os textos de forma errada. Éramos nós que tínhamos as verdades só que abasteciam o nosso coração. Mas eu quero dizer a você, acabou a caixinha de promessa, mas tem um livro inteiro cheio das promessas de Deus para você. É desse livro que nós precisamos, irmãos. É desse livro que nós precisamos desfrutar, nos aprofundar, nos desgastar, sabe? Sermos amantes da palavra de Deus. Porque quando nos esquecemos desse livro, nós perdemos o rumo. Não feche a sua caixa de promessa. Deixe ela aberta. Leia essa caixa. E Deus dará conforto diário. Aleluia. Glória a Deus. Bem mais, irmãos, do que qualquer palavra que você venha escutar. Aqui é a voz de Deus. Nós vivemos em uma igreja que anseia em ouvir a voz de Deus. E para isso faz métodos estranhos. Para ouvir a voz de Deus, como disse o pastor Augusto Nicodemos, só basta lermos a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar alto com você? Lê a Bíblia gritando. Essa é a verdade, irmãos. Esse foi a de Augusto Nicodemo, meu irmão, não foi minha não. Quem achou ruim, reclame com ele. Mas essa é a verdade, irmãos. Se atenha às promessas que Deus já deixou revelada para nós. E você caminhará firme até o céu.
Nós não devemos fazer da ansiedade o centro do nosso coração, o nosso maior objetivo. Nós não devemos deixar a ansiedade dominar o nosso coração, porque a vida é bem mais do que essas ansiedades, porque nós devemos combater a incredulidade, e porque, irmãos, a nossa prioridade é buscar o reino e a justiça. A nossa prioridade, irmãos, como crentes aqui na terra, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Jesus continua o ensinamento, e ele nos diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele relembra os discípulos: olha, não andem ansiosos, não percam a direção, não mudem a prioridade do coração de vocês. Sabe por quê? Porque os gentios são quem vivem ou procedem dessa forma. No Sermão do Monte você vai encontrar Jesus repetindo algumas vezes: vocês não podem ser igual aos escribas e fariseus, vocês não podem ser igual aos gentios. Então, essa cultura, e o que John Stott vai chamar de contracultura cristã, ela é diferente do meio religioso e é diferente do meio pagão. Ela é uma cultura nova, diferente. E é quando o mundo enxerga essa cultura que ele deseja viver também nessa contracultura. Então o que Jesus está dizendo: vocês não podem ser igual aos que não me conhecem. Vocês não podem ser igual aos incrédulos. Seria bom que Jesus falasse isso hoje também, ou que as pessoas lessem a Bíblia nessa passagem, quando implementam em vários lugares campanhas, em vários lugares orações, que não condizem com a realidade do reino. John Piper vai dizer que um dos motivos que ele tem ódio da teologia da prosperidade é porque ela só nos promete o que nós já desejávamos no mundo. Que cristianismo é esse, irmãos, que deseja as mesmas coisas de que quando você era pagão, de que quando você não conhecia Deus? Parece que ainda não conhece. Mas Jesus diz: o meu povo busca em primeiro lugar o reino e a justiça. Sabe por quê? Quando nós buscamos o reino e a justiça, priorizamos essas coisas, nós já temos a consciência que o nosso Pai conhece as nossas necessidades. É o que Jesus vai dizer aqui, logo em seguida diz: olha, o Pai de vocês conhece essas necessidades. Irmãos, Deus não é um relojoeiro que colocou o relógio para funcionar e foi embora. Não, apesar de ele ser inalcançável em glória e em poder, ele se relaciona conosco. Ele sabe das nossas aflições, das nossas angústias. Ele não esqueceu de nós. O que não podemos é buscarmos no mundo a solução para os nossos problemas. Nós não podemos, irmãos, nos equiparar com quem não conhece a Deus. Como disse Jesus, a nossa justiça deve exceder.
Nós devemos ter um comportamento diferente. Nós devemos viver de forma diferente. E nós devemos ter alvos diferentes. E qual é o alvo do cristão? Busque o reino. Esse reino que já foi implantado de certa forma aqui na terra. E que agora deve ser pregado. Nós nos preocupamos com tantas coisas que são periféricas e não nos preocupamos com a pregação do Evangelho. E isso, irmãos, não é só para quem não conhece. Infelizmente, no Brasil, nós temos que nos preocupar com a pregação do Evangelho para crentes. Porque existe um falso Evangelho dominando a nossa nação. Nós devemos nos preocupar com o reino, irmãos, porque nós somos súditos de um rei, do rei da glória, do rei que é poderoso e grandioso e que um dia virá para reinar aqui. Nós também, irmãos, devemos buscar a justiça. E essa justiça, irmãos, deve ser um modo de viver que glorifique a Deus, que tenha Deus por centro. D.A. Carson fala que buscar o reino é desejar acima de tudo entrar nele, submeter-se a ele e participar da tarefa de anunciar as boas novas do rei. E justiça é buscar a vida justa em total submissão à vontade de Deus, conforme o prescrito por Jesus em todo o sermão. Sabe uma característica do cidadão do reino? Ele tem fome e sede de justiça. Ele chora por falta de justiça. Ele sofre. E nós temos que viver e ter esse evangelho, irmãos. Nós temos que ser a comunidade da justiça. Em nosso meio deve haver justiça, a começar de nós. Você pode perguntar, Antônio, tem muita gente, e até crentes, passando fome. É porque a igreja está abandonando a justiça. Nós temos que cuidar, irmãos, dos nossos. É o que Jesus ensina. É o que a Bíblia afirma. A pregação do Evangelho deve ser para o homem todo e para todo homem. Nós devemos ansiar por isso. E o amanhã, quando eu era pequeno, quando eu perguntava aos meus pais, e o amanhã? Eles diziam uma frase: o amanhã a Deus pertence. Não existe frase mais bíblica, irmãos, dentre muitas que são citadas por aí. Não ande ansioso pelo amanhã, desfrute a graça do hoje. Desfrute a graça que Deus proveu para você hoje. Porque Ele maravilhosamente cuidou de você dia após dia, até os 364 desse ano. E amanhã? Deixe o amanhã para amanhã. Com isso eu não digo que nós não devemos ter previdência, não devemos cuidar, mas que nós não podemos viver o Evangelho em uma ansiedade tão grande que nos faça perder o hoje. J.C. Ryle vai dizer: a única coisa de que podemos ter certeza é que se o amanhã nos trouxer uma cruz, aquele que envia pode e irá nos enviar a graça necessária para carregá-la. O que será de 2016? Eu não tenho essas respostas. As coisas vão melhorar, vão piorar? Eu não tenho essa resposta. Mas o que eu sei?
O que eu sei é que se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu sei é que aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O que eu sei, irmãos, é que amanhã, pela manhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor serão renovadas. Que Deus nos abençoe. E que vivamos um 2016 para a glória dEle. Amém.